Então, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Me chamo Bruno, sou diretor de Juventude da UFRJ Estadual do Ceará. E hoje estamos iniciando uma sequência de lives aqui no Instagram da Obra Culto do Ceará. Ok? Essa sequência de lives vai acontecer quinzenalmente, de 15 em 15 dias. Esperamos que vocês venham participar com a gente, tá bom? Hoje, a gente vai fazer uma live sobre racismo, né? E traremos também outros temas, assim como Estatuto da Juventude, Educação e Trabalho. Hoje estamos aqui com a participação da Lacerda, ela que é graduando em Ciências Sociais, né? E da Marcha Mundial das Mulheres e eu como política, né? Então, agradecendo de coração aqui a sua disponibilidade. Você possa se apresentar para... Boa noite, Mariana. Boa noite, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, esse convite para debater esse tema tão importante, né, nessa noite de hoje. Então, estou muito ansiosa porque essa noite vai ser e agradecer o convite. Ótimo. Então, pessoal, desde já agradeço o pessoal que tá entrando na live, tá? E vão lá e convidem os amigos de vocês para vir também para essa live, que vai ser um debate muito importante, tá bom? Vem com a gente. Então, a gente vai falar sobre racismo, né? E o tema que a gente vai debater é Juventude Coping no combate ao racismo, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, a gente precisa entender um pouco sobre o contexto histórico, né? Como tudo surgiu, como essa história de racismo começou a acontecer. E aí, vocês conhecem o que é o racismo, né? Já sofreram alguma violência racial? E vocês se consideram uma pessoa racista? Algumas coisas para vocês se indagarem, para vocês pensarem antes da gente começar essa live. Antes de começar, eu queria citar agora um trecho de um rap que eu conheço, que é do Gabriel Pensador. Ele se chama Racismo é Burrice, tá bom? Salve, irmãos africanos e lusitanos, do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno para nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral. É burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que não precisa da união? Que demonstra claramente, infelizmente, preconceito a mil, de naturezas diferentes, mostrando que essa gente, esse Brasil, é uma burrice. E não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, o povo teria agido de forma mais consciente. Então, com esse rap, né? Com esse trecho desse rap, quero dar abertura a essa live, né? E a gente vai falar agora sobre a questão do racismo. E, desde já, continuo agradecendo nossos seguidores que estão entrando aí na nossa live. Já estamos com 10 pessoas. E, para começar, né, a gente vai falar sobre esse contexto histórico, né? E ver como começou isso tudo, né? Então, Mariana, né? Onde nasce esse contexto histórico de racismo? Como nasceu essa questão do racismo? Bom, boa noite a todo mundo aí que está entrando. É um prazer estar nesse debate. O racismo, ele surge ali com o período, com a colonização, né? O racismo, ele surge ali na era dos impérios, no século XIX, quando os europeus, né, ali querendo ampliar as mercadorias, ampliar a maneira do comércio no mundo, resolveram colonizar os povos, né? E a ideia da colonização é justamente essa ideia de concepção de diferença do outro a partir de você. Então, esse processo da colonização, ele cria justamente essas hierarquias, essas diferenças para depois hierarquizar. Então, seja a fala, a cor da pele, a cultura, as tradições. Então, o racismo ele surge daí, quando se cria a noção de raça e, posteriormente, vai se ter várias teorias para justificar que determinadas raças são inferiores à outra, né? E aí as coisas que serviram para legitimar essa ideia de raça justamente foram, a princípio,
a igreja, né? A gente tem que falar que a igreja teve esse papel muito importante, a literatura, né? E o racismo científico. Então, a gente teve durante muito tempo várias teses eugenistas, né, de dizer que, de tentar justificar através da biologia, da medicina e da antropologia criminal essa noção de raça inferior. Então, a gente vale lembrar que durante muito tempo, né, tiveram pesquisas para medir tamanho de crânio, massa cefálica, estrutura corporal, de nariz, e essas pesquisas serviam como base para sustentar essa ideia de que existe que determinada raça era inferior à outra, quando a gente sabe que isso é fundamental para a exploração, mas que isso não existe, nós compomos todos a raça humana, né, e que não deveria existir essas hierarquias ou essas segmentações, mas a gente sabe que isso é fruto do capitalismo, né? O capitalismo se reinventando naquele momento, ele domina corpos, territórios para gerar mais mercadoria, para acumular, né? É daí que surge o racismo no mundo, né? Na colonização em especial de África, mas da Ásia e vários outros, né, países e continentes. Sim. E a gente sabe também que durante esse processo, né, foram mais de 300 anos de escravidão, né, e foram processos terrivelmente ardosos, né, em relação a massacres, a perseguições à nossa raça, né. E é interessante a gente pensar também que como o capitalismo se reinventou dessa forma, né, que pôde massacrar tantas pessoas, de escravizar, de pegar e colocar nas fazendas para trabalhar em troca de moedas, né, da cana-de-açúcar, do café, enfim, são realmente coisas que abominam até hoje, né? Sim, é justamente essa. Ele precisa fazer essa hierarquização e dizer que algo é de menor valor para poder, basicamente, objetificar, tornar mercadoria, né? Então, os corpos negros foram vistos durante muito tempo como mercadoria. E aí, como mercadoria passível de comercialização, de troca, de exploração, desse conjunto de atrocidades que a humanidade cometeu contra, né, nós negros e negras. E sabemos também que teve muita resistência também naquele tempo, né? E você poderia citar um pouco sobre essa questão de como foi essas resistências em relação a personagens fortíssimos, né? Como Dandara, né? E você poderia falar um pouco sobre como foi essa questão de resistência, como começou a surgir? Eu acho que isso é muito importante a gente olhar também o lado da resistência, não só como se firmou, como se estruturou, mas como a gente conseguiu constituir processos de resistência e sobrevivência até hoje, né? Inclusive, semana passada a gente comemorou o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né? Que inclusive marca Teresa de Benguela, muito conhecida, né? Por chefiar um quilombo. Então, quando esse racismo se organizou e se estruturou, porque se a gente pensar o Brasil, ele foi constituído à base da exploração da mão de obra escrava. Então, não tem Brasil se a gente não pensar essa parcela, nessa população negra. E, desde os navios negreiros, os nossos processos foram de resistência, né? Então, tanto o culto às nossas... a capoeira, aos nossos orixás, a nossa relação com a natureza, que é outra, porque também tem isso, né? Toda uma cosmovisão modificada. Então, a gente manter essa relação que a gente tinha com a natureza, com um outro sistema que não era o patriarcado, mas o matriarcado, com as nossas lembranças ancestrais e principalmente a nossa ancestralidade, né? Porque eu acho que no primeiro momento o que foi mais fundamental como processo de resistência foi a nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade nos permitiu chegar até aqui. E chegando aqui, a gente se permitiu a construir processos de relacionar para organizar os saberes populares, né? Então, assim, o quilombo, que a gente, inclusive, é muito doido pensar que a gente não estuda
o que é o quilombo e como o quilombo é fundamental para processos de organização social. Os quilombos não foi simplesmente um lugar que os negros se refugiavam, não. Foi lugares de uma outra relação com a agricultura, foi lugares de outras relações de solidariedade, foram lugares de outras relações educacionais, porque também tinha uma perspectiva educacional nos quilombos. Então, o quilombo ele era um processo de organização da sociedade, de sociedades, né? Então, eu acho que a gente precisa, inclusive, nesse momento que a gente acha que o capitalismo venceu ou que não tem mais saída, pensar que o que nos mantém vivo foram os nossos saberes ancestrais, foram as nossas tecnologias ancestrais. Então, isso é o que nos mantém vivo até hoje, né? Então, não achar que tudo está perdido e que o capitalismo dominou, porque a nossa própria estadia que hoje é fruto de processos de lutas passadas e processos de resistência muito longo, né? Aí você citou tantos, Zumbi, Dandara, Teresa de Benguela, mais recente, as nossas intelectuais negras, né? Você vai citar Leila Gonzalez, Sueli Carneiro, Abdias do Nascimento, Clóvis Moura, tantas pessoas que foram fundamentais para que a gente estivesse aqui hoje. Sim. E é interessante a gente pensar que logo depois dessa resistência, né, criada a Lei Áurea, né, já pensando nessa forma de fugir da escravidão, mas que naquele momento, apesar da Lei Áurea existir, não existe nenhum tipo de política pública ou alguma forma que apoiasse, após a escravidão, todo o massacre, depois de mais de 350 anos, não tinha nada para apoiar eles, né? Só a forma. Pode falar. Justamente as pessoas, às vezes, quando elas começam a estudar o racismo, a tentar entender o racismo, assim, não sabem como a gente chegou nessa situação. Mas imagina, você tem uma população enorme no Brasil, que são de pessoas que foram escravizadas. A partir da Lei Áurea, essas pessoas estão aqui, mas elas não podem frequentar posto de saúde, não podem frequentar a escola, não pode sair no meio da rua, não pode... Nem a própria... Não, assim, aquela sociedade, ali, a implementação da República, não se mantém porque necessariamente precisava dessas pessoas para o conjunto de tarefas que essas pessoas já realizavam. Então, teve ali toda uma tentativa de embranquecimento, de trazer italianos, de trazer outras pessoas para tentar fazer o apagamento social dessa parcela da população, que foi fundamental para o desenvolvimento brasileiro, mas e não ia conseguir, né? E aí é óbvio que não ia conseguir. E nós estamos, desde os primórdios do Brasil, estruturados, assim, estruturados que eu digo, fazendo parte da construção do que é o Brasil, mas sem nenhum acesso, sem nenhuma política pública, sem nenhum reconhecimento, inclusive com esse apagamento social que a gente viveu, né? Então, o que se queria se implantar de Brasil naquele momento era um Brasil que não tinha negro, quando a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então, a gente teve um duro trabalho de recuperar, inclusive, essa ideia de que, sim, o Brasil é um dos países que mais receberam negros, né? Que mais receberam transporte de navio negreiro foram para cá. Então, tinha essa população e essa população precisava de política pública, essa população precisava estar inserida, né? Então, isso justifica ainda hoje, não só, né? Não só isso, mas é um dos pilares da sustentação da desigualdade que o racismo provoca. Foi nesse momento de migração, né, para a abolição da escravatura, que não foi, né, por conta da princesa Isabel, que não foi porque agora vamos... Foi justamente para modificar um modelo também que não estava mais dando lucro naquele momento. Então, era mais vantajoso organizar uma outra maneira, organizar trabalhadores livres e assalariados para fazer novamente a roda girar, a roda econômica girar. Então, essa foi uma questão central, junto com todo o processo de resistência dos negros contra suas escravização, né? Negros e indígenas. Sim, sim. E é sempre bom a gente falar, né, sobre essa história do racismo. E eu queria agora
fazer uma pausa rapidinho para a gente falar um pouco sobre essa questão de não se segregar, né? De estar sempre ativo e sempre estar pensando sobre o racismo. E queria dar uma pausa para falar um pouco sobre as nossas comunidades que estão aqui presentes da Obra Pouco Estatal do Ceará, tá bom? Estamos juntos aqui com o pessoal da Serra do Evaristo, Jovem Estudante, Tigipió, Cantagalo, Nossa Senhora Aparecida, pessoal lá de Correntes, Boa Vista e Santos Mártires. Então, eu quero deixar um grande abraço para vocês que estão aí acompanhando a gente, tá bom? E comentem aí, continuem comentando. E agora, voltando para a live, né? A gente vai falar um pouco agora sobre a questão contemporânea, né? Como é que está sendo essa questão agora atual, né? Tendo em vista toda essa política que estamos vivendo, tendo em vista a partir desse momento de desgoverno que estamos vivendo, como é que está sendo essa questão do racismo, né, contemporâneo? A gente vive realmente o racismo, né? Será? Boa pergunta. Eu acho que isso é importante a gente perceber, que o racismo, ele está estruturado na sociedade e que, inclusive, ele opera para além dos governos, né? Mas que com governos de direita, como o Bolsonaro, essas dimensões, elas se aprofundam ainda mais, né? Como diria o Silvio Almeida, o racismo, ele é estrutural e ele funciona num tripé que ele organiza, né? E que eu também gosto de referenciar assim, que é do tripé da economia. Então, né, as pessoas se apropriam da nossa força de trabalho, da nossa capacidade de trabalho. O outro tripé, que é dessa relação com o Estado. Então, o Estado, a negação de políticas públicas, a negação da existência de que existe negro e de que precisa de uma política efetiva para esta população. Tudo isso passa também pelo que o racismo é, e uma dimensão ideológica, que é essa dimensão que está mais ligada aos costumes, né? Então, aquelas piadas racistas que a gente escuta falar, esse imaginário social de que o belo é o branco, o preto que é o feio, o nariz bonito é o afilado, o nariz feio é o nariz maior, né, e achatado. Então, assim, isso tudo organiza e estrutura o que é o racismo. E no que nós estamos vivendo hoje, nós temos uma política econômica voltada para a elite brasileira, ou seja, o governo Bolsonaro queria pagar R$200 para o auxílio emergencial. Isso é a própria destruição das pessoas pobres, que vivem do salário mínimo, que eram autônomas e tal. Então, foi a oposição que pautou que fosse R$600, né? Você tem a negação, isso é uma esfera da política econômica, né? Fora o corte, aí você tem da esfera do que é o Estado. Você teve um corte em saúde, em educação, você não tem mais as políticas sociais, você tem ali um cara que, mesmo negro, extremamente racista, em postos importantes do governo. Então você vê o Estado se organizou para manter o racismo, né? E você tem, no meio ideológico, crescendo cada vez mais a intolerância e as expressões de cunho racista, né? Então, macaco não devia estar aqui, várias outras coisas, né? Mulher, as brancas boas para casar, as negras para transar, e essa série de coisas. Então, hoje eu acho que a maneira que o racismo mais se apresenta é a partir do extermínio das nossas vidas, assim. O Brasil, ele é um país que mata muito, e não só negro, assim, mata muitas pessoas, mais de 73 mil pessoas por ano, e é um país que, desse número, 70% dessa parcela é negra. Eu costumo dizer que o Brasil, ele organizou um mecanismo de descartar esses corpos que não lhe servem, não servem a esse sistema. Então, o Brasil diariamente mata homens e mulheres negras. E eu acho que essa é a faceta mais grave que nós temos vivido do racismo hoje, né? Então, assim, desses 90, nós alcançamos a marca de 90 mil mortos por coronavírus. Qual a cor, qual a raça
desses 90 mil mortos? Quem morreu? Era de que classe social? Né? Então, eu acho que hoje o nosso maior desafio é o direito à vida e o direito a bem viver, a viver essa vida, uma vida que vale a pena ser vivida. Necropolítica total, Jean. Necropolítica total. Verdade. Organizada e a gente entende também, né, que eles empurraram tanto a gente assim do centro, né, que hoje a gente está nas margens, né, que é o que é chamado de somos os marginais, né, porque estamos nas margens. Essa ideia de marginais. Os marginais. E aí eles empurram a gente para as margens para a gente trabalhar no centro, mas como um subemprego, né, que não é muitas das vezes empregada doméstica, que, né, catador de lixo, esses empregos que a gente luta para estar à frente de um emprego mais acessível, né, para ter uma formação mais acessível, mas infelizmente eles continuam empurrando a gente sem política, sem investimento na educação, sem investimento na política pública para a juventude, e acaba que nos empurra mais ainda para as margens para a gente continuar nos subempregos. Porque é uma continuidade do projeto da escravização, né? Porque o que é que acontece? Se você pegar hoje a base dos serviços de cuidado e de limpeza, estão as pessoas negras, principalmente as mulheres negras, porque aí tem essa dupla divisão entre também o que organiza o racismo e o que organiza o patriarcado. Então as mulheres sofrem ainda mais. Mas na base desse sistema tá as pessoas negras. Então, se você olhar para os serviços de limpeza nas grandes empresas, o serviço de limpeza nas universidades, para o serviço de limpeza dentro das casas de luxo, o serviço de limpeza dentro dos hospitais. Se você olhar na base, porque esses foram os lugares que esse projeto escravagista brasileiro organizou para a gente. Então, não nos insere, quando nos insere nesse lugar, sustenta nesse lugar. E pensar que esse lugar, ele é fundamental para a reprodução da vida. Porque, por exemplo, se não tivesse o serviço de limpeza nessa crise que nós estamos vivendo na pandemia, se não tivesse os garis, se não tivesse as pessoas que fazem limpeza nos hospitais, se não tivesse uma parcela que expõe sua vida à pandemia, aos riscos da pandemia. Então, assim, o nosso trabalho é essencial para a reprodução da vida, para que a vida se flua. E, exatamente, ele é apropriado, não é à toa que pagam mal, não é à toa que sustentam nesses lugares. E foi um duro trabalho do movimento negro, do MNU, dos governos progressistas, dos governos do PT, construir minimamente algumas políticas que nos levassem a alguns lugares melhor. Como alguém falou assim, hoje a realidade, você vê assim, a gente tem pouquíssimos professores negros. No meu departamento a gente tem uma mulher negra. E por que nós não estamos nesses lugares? E aí vem essa coisa do racismo estrutural, que foi o racismo organizou política pública, a falta de política pública, que é uma agência, né? A falta de política pública para que a gente não acessasse esses lugares. O processo de cota é super recente, nós estamos fazendo agora, né? 20 anos das cotas, que era inclusive para ter revisão, e as cotas foram fundamentais para a gente avançar, para a gente entrar no ensino superior, para a gente ter mobilidade social, para a gente poder se ver na universidade. Se hoje a universidade tem uma nova cara, é por conta das políticas de cota. Se hoje a gente entende que no Ceará tem negro e que é importante se reconhecer como negro, foi por conta da luta também da Lei 10.639, que efetiva o ensino afro-brasileiro nas escolas. Né? Então, assim, foram muitas lutas. Foi a luta do Estatuto da Igualdade Racial, foi esses marcos de luta do movimento negro que permitiram que a gente chegasse a alguns lugares. Sim, sim. E tem muita gente falando sobre as questões das cotas, né? E negros também, que são contra as cotas, né? Infelizmente, eu não sei o que é com o pessoal que acha que por conta
acho que não sofreu, né? Porque é uma fragilidade que existe ali. Existe uma fragilidade, mas as pessoas acham que não, que todo mundo tem a mesma cabeça, todo mundo pode, né? Mas a gente sabe que existe a fragilidade dentro das comunidades e que é a falta de política pública na educação, principalmente, Exatamente. não nos permite, né? E, infelizmente, entrar nas universidades que a gente vê, no máximo, assim, né? Acho que não chega a ser 50% de negros na universidade. Hoje já está mais. Eu não sei de um dado geral de todas, né? Mas, por exemplo, da UFC, a federal aqui do Ceará, pretos e pardos, a população de escola pública já passa de 50%, e eu acho que pretos e pardos também já deu uma aumentada significativa, mas por conta da lei de cotas. Se não existisse, tinha uma pesquisa que eu tinha lido uma vez, eu acho que assim, a USP, que é uma das maiores, assim, que todo mundo fala, antes, até 2011, tinha tipo um quadro de professores nem de 3%, assim, era irrisório. Sim. Mas aí você falou assim, como é que essas pessoas não compreendem, né? Mas é como o racismo se organiza, né? As pessoas não compreendem que... E pra gente é muito nítido você dizer assim, olha, a gente estava aqui no Brasil, a gente trabalhava, a gente fazia tudo, e de repente não nos sobraram nada. Não nos deram nada, a gente não podia sair... As pessoas não entendem, inclusive não fazem essa analogia que você fez, né? A gente está às margens, e essa concepção do marginal como algo ruim. Quando a margem sustenta o centro, quando é a margem que dá sustentação ao centro, seja na maneira como o mundo todo se organiza. Então, isso não é visível para as pessoas porque existiu todo um trabalho cultural, ideológico, organizado para que as pessoas não entendessem menos isso. Não entendessem de maneira nenhuma, né? Tem um autor que a gente sempre fala, assim, né? Que é o Gilberto Freire, que escreve Casa Grande Senzala. E aí ele fala que a gente tem um convívio harmônico. A gente sempre teve um convívio harmônico, a Casa Grande e a Senzala. Então, essa ideia está presente até hoje nas pessoas. As pessoas acham que a gente tem um convívio harmônico com pretos e brancos, porque elas não querem ver, porque elas não conseguem enxergar que quantos pretos morrem. Ela não consegue enxergar que a polícia pode até matar um branco, classe média alta, rico, alguma vez assim, mas é um acidente muito drástico. Mas ela não conta os corpos que a polícia mata sempre, diariamente, né, nas suas ações e operações nas favelas, nos morros, nas periferias. Então, as pessoas teve todo um projeto para que elas não vissem isso, né? Mas o nosso processo de luta, o nosso processo de resistência, que disputa isso todo dia. Disputa essa ideia de que nós somos negros, nós temos uma longa trajetória e nós temos direito à vida e a existir. Disputa essa ideia do que é o racismo. Eu acho que a gente já avançou bastante, assim. Hoje a gente vai nas escolas públicas e a gente vê muitos adolescentes se afirmando, dizendo, olha, eu sou negro, tendo essa certeza de que é negro. Também, com esse processo de apagamento que a gente viveu, muitas pessoas não sabiam o que era. Eu mesma. Tipo assim, eu sou preta de pele clara. E aí, quando eu fui para me identificar na minha adolescência, eu não sabia o que eu era. Eu não sabia o que marcar nas pesquisas ali. E foi meu tio que uma vez disse assim, olha, você é uma parda linda. Nossa, então eu sou uma parda. Então eu já sabia que pelo menos eu sabia o que eu era parda. Mas aí também não dizia nada. Eu ser parda diz o quê? Não diz nada. A sua história. Aí, não tem história de pardo. Eu nunca estudei história de pardo. Exatamente isso. Você fica pensando, o que é que eu sou no mundo? Qual é a minha herança no mundo? Qual é a minha raiz? E aí foi quando eu comecei a conhecer o debate racial, o movimento negro, a perceber justamente isso assim, que houve um processo
de apagamento da nossa história. Houve uma tentativa de, através da miscigenação, de dizer que não tinha negro, mas esse projeto foi fracassado, porque isso nos faz um povo miscigenado, mas é um povo ainda mais diverso, um povo com muitos, com sangue negro presente. Então, quando eu me afirmei, foi um momento de entender a minha história, de entender que na minha família é uma família de várias mulheres negras, de entender que elas sofrem as violências que o conjunto das mulheres negras sofrem com a solidão das mulheres negras, sofrem com a questão do trabalho doméstico destinado a elas, sofrem com várias questões. Foi quando eu fui perceber que meu avô era negro, e você vai percebendo as suas raízes, você vai se encontrando na sua história e você vai mudando a sua rota, o seu percurso. A partir do momento que eu tive dimensão disso, para mim, me coloca no mundo de outra maneira e me ajuda a disputar esse mundo. Então, assim, quando eu fiz um processo que é muito importante para as mulheres, a maioria, é essa relação com a estética, né? Com a transição capilar. Então, muitas mulheres são violentadas a seguir esse padrão que é branco, cabelo liso, né, loiro e tal. E eu era muito presa a esse padrão. Então, quando eu cortei, resolvi assumir meus cachos e tal, para mim não foi doloroso, mas isso ainda é muito doloroso para as mulheres até hoje. Porque é uma marca do que o racismo colocou, né? E quando você se afirma, você não afirma só a sua herança, o seu cabelo, você faz uma escolha. Sim. Você faz uma escolha se você quer lutar para mudar essa sociedade ou se você sofre com ela. E a nossa escolha, eu acho, que a maioria das pessoas, quando se descobre, né, e foi assim para as pessoas que eu conheço, quando percebeu a sua história, a sua herança, se colocou em contraponto esse sistema, né? A minha história, a minha descoberta fez com que várias pessoas ao meu lado também se descobrissem. Fez com que outras mulheres se reconhecessem, fez com que outras mulheres assumissem seus cachos, fez com que outras pessoas, fez com que a minha família se visse mais negra. Entendesse, olha, o racismo opera aqui, o racismo age aqui. Da minha tia compreender que quando a polícia entra e aborda o filho dela na casa dela, minha tia compreendeu e disse, de tanta gente debater, a minha tia disse, olha, eu sei que foi racismo. Eu antes não compreendia, mas eu sei que se a gente morasse na beira-mar, isso não aconteceria. Ninguém queria invadir a minha casa, ninguém ia duvidar do meu filho, que meu filho é um trabalhador que acabou de chegar do trabalho. Então isso é um momento muito forte para mim, porque as pessoas, quando a gente debate, quando a gente coloca debates como esse que a gente está fazendo aqui agora, aciona a nossa memória que é ancestral, a nossa lembrança, os nossos afetos, a nossa história. E a gente percebe como o racismo tá. Aí lutar contra ele é muito mais difícil, é doloroso, né? Com certeza. Mas a gente tá aqui. É isso aí. Então, Mariana, desde já agradeço a sua fala. Está sendo um ótimo debate, né? Eu acredito que é com isso que a gente, com esse momento de pandemia, com tudo, é dessa forma que a gente tem que pensar, né? De agir de outras, tentar se reinventar, já que a gente não pode sair para lutar, então vamos se reinventar, vamos fazer lives e vamos continuar. E aí eu queria ler alguns comentários agora, vou até pegar o celular aqui, ler alguns comentários. Primeiro do Hermeson Germando, um diálogo bastante necessário. Respeito sempre, com a Duda Flor. Debate, Duda. Debate muito atual, Colano Batista. Evandro Clementino, quilombola, lá da Serra do Evaristo. Ser negro é um ato político, é isso aí. Vamos ver mais outros. O Reginaldo Felipe, temos poucos professores negros, aquilo que você falou, né? Tanto na educação básica quanto nas universidades. Jean Alves, parabéns, Mariana. Ótima colocação. Ótimas colocações, né? Está sendo gravado este momento histórico da Eurocopa do Ceará? Está sim, viu? Estamos aqui. Clarice Matias. E ainda tem gente que acha que os R$ 600 do auxílio do governo real, 600 reais do auxílio, né? Foi uma ideia do presidente.
tem o povo bolsonarista, né, acha que foi ideia dele, né, mas ele queria dar só 200, como você bem falou, né. Parabéns à juventude Coping do Ceará pela iniciativa de conversar sobre uma pauta tão cara a nós. É isso, né? Então, já dando continuidade à live, né? A gente já falou um pouco sobre o contexto histórico, falou um pouco sobre a questão contemporânea, de como a gente está vivendo. E agora eu queria que a gente trouxesse um pouco a reflexão de formas de buscar essa causa, formas de tentar, não vou falar dizimar, porque dizimar é uma palavra que a gente está bastante ainda enraizada pelo lado negativo, né? Mas como é que a gente pode tentar tirar essa forma de racismo dentro das escolas, dentro das universidades? Como a gente pode tentar mudar isso, né? Vamos para mudar agora. Eu acho que o primeiro ponto para a mudança é a gente ter contato com a nossa história, né? Porque quando a gente conhece a nossa história, por mais que a gente negue no primeiro momento, mas em algum momento ela nos toca e a gente começa a refletir. Eu acho que combater o racismo, a gente fala muito em combater o racismo. Então, óbvio que a gente precisa organizar luta, organizar processos de resistência, de combate ao racismo, mas uma maneira de se combater o racismo é também disputar esse imaginário das pessoas sobre o que é ser negro, sobre a nossa cultura, sobre os nossos valores, sobre as nossas tradições, incentivar as crianças negras. Tipo, a gente tem que olhar, assim, isso para mim é fundamental. Como a gente consegue olhar para as crianças negras e fazer com que elas não sofram o que a gente sofreu, que elas sejam amadas, que elas se reconheçam, que elas possam assumir sua negritude. Eu acho um aspecto fundamental a gente assumir a nossa negritude. E isso nunca é um ato individual, é sempre um ato coletivo. Então, conhecer os nossos quilombos, conhecer as nossas tradições, conhecer a nossa realidade. Eu acho que a branquitude ela é um projeto, né? E é toda organizada e estruturada para manter o racismo. Então, para a gente combater o racismo, a gente precisa desmantelar essas estruturas. Então, os nossos afetos, as nossas memórias. Uma coisa que o racismo construiu de maneira muito forte, interferiu, não construiu, uma coisa que o racismo interferiu de maneira muito forte é a nossa forma de amar, né? Porque na escravidão, na escravização, as pessoas era arriscado amar. As mães tinham seus filhos para serem mão de obra, então elas eram afastadas do seu filho. Então, nós, negros e negras, precisamos assumir o amor. Assumir o amor é um compromisso revolucionário com a nossa negritude, né? Porque a gente vive a gente tem uma história marcada pela violência. Então, nós precisamos pensar como nós não nos violentamos mais. Como a gente cria processos de não violência entre nós. Como a gente fortalece as nossas relações. Como é que a gente... E aí, a política pública, né, também, porque tem esse aspecto que eu acho que é importante, que começa na gente, que começa no nosso ciclo, começa em volta da gente, mas a gente está disputando a estrutura mesmo. Então, a gente tem que disputar, né, vai ter muitas candidaturas negras aí na eleição, precisamos ir votar em candidatos negros, não só que sejam negros, tipo esse novo do Bolsonaro que é completamente velho, né, mas pessoas que assumam, que sejam do movimento negro. A gente precisa debater os conselhos de participação, a gente precisa organizar, né, se tem um projeto de cota, como é que a gente amplia, como é que fortalece. Eu sei que a galera da Obra Coop tem muitas pessoas que têm relação com a Unilab, né? Sim, sim. E a Unilab ela é um exemplo de resistência. Toda a Unilab ela é um exemplo de resistência. O projeto idealizado é um exemplo de resistência. E as resistências que as pessoas constroem lá dentro são coisas incríveis. Então, assim, que você vê que não tem, não tem aqui na UFC, não tem em outras universidades, com certeza não tem na USP, não tem nesses lugares. Assim, vocês usam as ocupações de reitoria que já foram feitas, debate de cota indígena, quilombola, LGBT, não sei o que, é de uma modernidade no sentido do que a gente quer de moderno, não esse moderno capitalista que é atrasado, mas de futuro que a gente quer,
que eu acho fundamental. Então, assim, tem esse processo de reconhecer o que o racismo, a dimensão do racismo na nossa vida e tentar romper com isso. E tem essa dimensão que ela é coletiva, que nós precisamos organizar para mudar. Então, esse debate que realmente entra aí na live, minhas amigas, o Germano deu oi, eu vendo aqui todo mundo querendo dar oi para todo mundo. Então, esse fazer debates como a Obra Cope está fazendo agora, depois monta um grupo de estudo de negritude, reúne só os negros para se auto-organizar. A auto-organização também é muito fundamental no combate das desigualdades, né? As pessoas às vezes ficam dizendo, agora é coisa só para preto, agora vai fazer só com preto. Não, mas como isso foi negado, a gente precisa desse espaço, que é o nosso quilombo, né? A Beatriz Nascimento, o Abdias Nascimento fala que muito de a gente se aquilombar. E a Beatriz Nascimento, ela fala que o quilombo, ele não é algo territorial. Ele tem uma relação com o território, sim, mas a gente pode promover quilombos urbanos. Ela fala que o terreiro é um quilombo, ela fala que as escolas de samba são quilombos, o samba é um quilombo, os lugares de capoeira são quilombos. Então, este encontro promove, de alguma forma, um aquilombamento. Então, nós precisamos construir os nossos quilombos. No início, a gente falou o quanto os quilombos foram fundamentais para a nossa resistência, né? Para a nossa existência. E eram formas de organização social. Então, a gente precisa manter os nossos quilombos vivos. Sim, manter nossos quilombos vivos. Você falando de quilombo, eu estava lembrando muito da Serra do Evaristo, né? E tem muitos jovens lá da Serra do Evaristo, não sei se você conhece. Lá Nunca tem fui, o que eu acho um absurdo, mas conheço demais. Já sei de todos os trabalhos que a galera foi, já teve um acampamento da turma do Enegrecer lá, uma Sim. vivência. Então, pós essa pandemia, olha, vamos convidar logo aqui, né? Eu, como diretor de juventude, acho que eu posso combinar uma visita lá. Então, a gente pode ir lá visitar, fazer essa vivência realmente quilombola, né? Tem 17 jovens quilombolas, o Evandro está comentando aqui, ó. Temos 17 jovens do Quilombo, da Serra do Evaristo, na Unilab, que é uma luta, né, que eles fizeram e, graças a Deus, conseguiram essa conquista, né? Então, Que coisa mais atual, mais moderna do que essa conquista de ter 17 quilombolas na Unilab, que com certeza vão brigar por tudo que verem que não condizer com que eles, com suas tradições, com suas histórias, vão estar lá e vão dizer, não é assim, eu tenho certeza. Então, tá marcado, viu? Assim Pronto. que isso passar... Pois vamos sim, viu? Vamos marcar bem direitinho. Olha, fazer uma fala lá na Casa de Dona Socorro. A Casa de Dona Socorro, rapaz, você tem que conhecer Dona Socorro. É uma mulher que você não quer sair de perto. Você quer estar abraçado. Sabe? Meu Deus do céu. É uma mãe. É uma mãe e que eu me sinto super bem abraçado quando estou com ela. E que tem toda essa vivência quilombola há muito tempo e também participou de todo esse processo também de resgate. Então é uma vivência forte, né, realmente. E como você acabou de falar sobre essas questões, né, vou parar aqui para ler um pouco sobre os comentários do pessoal, que já está bem avançado. O pessoal comenta rápido. A primeira forma de combater o racismo, a consciência de racismo é ter essa consciência histórica, né? Enfrentar o racismo não é apenas dos pretos, negros, é de todos, né? Precisamos nos orgulhar da nossa negritude. O projeto da Unilab é genial. Então é isso, né? Essa vivência da negritude que está sendo dentro das nossas universidades, né? Que bom que está sendo e que bom que tem muita gente lutando por essa causa. Desde já eu quero agradecer os nossos internautas que estão aí comentando, que ainda estão na live, tem 20 pessoas. Acredito que passou muita gente, acredito que tem gente que deve estar um pouco ocupado, mas acredito que essa causa é grande. E lembrando mais uma vez que vamos ter essas lives em 15 dias. A próxima live que vamos ter vai ser dia 13 de agosto agora, e vamos falar sobre o Estatuto da Juventude, né? Você conhece? Muito vai bom. ser esse o tema. Então, você está convidada para assistir, né? E desde já agradeço também a sua participação, pela sua disponibilidade de
Eu sei que foi um pouco difícil, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Você pôde estar aqui com a gente. Quero agradecer também aos nossos internautas que estão aí curtindo e comentando. Essa live vai ser salva, tá bom? Para quem quiser ver mais uma vez. Então, de coração, como diretor de juventude, te agradeço, Mariana. Agradeço nossos internautas. E vamos à luta, que eu acho que é isso, né? É isso que a gente tem que buscar. E a luta dos nossos direitos, e a luta atrás de políticas públicas. E o que mais eu tenho que falar, né? Nossa, muito obrigado. Gostaria de que você fizesse as considerações finais dessa live que foi grandiosa. Infelizmente, não temos mais muito tempo, só temos 1 hora de live. E nem parece que foi isso tudo, né? Parece que foi rapidinho. Eu não tenho noção de quanto tá de tempo de live, mas eu tô cronometrando aqui, tá mais ou menos 1 hora. E, infelizmente, a gente vai ter que ver outro dia para falar mais sobre isso. Quem sabe, depois que isso tudo acabar, a gente se juntar, fazer um alvoroço bem grande para a gente se juntar e fazer lá no Quilombo mesmo. Já ia dizer, vou começar dizendo, fazer o encontro no Quilombo com a tia Socorro e com a fogueira. Eu já gravei tudo, tá gravado. Quero mesmo, já tá aceito. Queria agradecer, já tinha escutado falar da Obra Coping, de algumas atividades e nunca tinha tido contato diretamente, né? Foi bem lembrado aqui que foi a Geice, ela que estaria aqui, né? Mas ela, como a gente atua muito no movimento há algum tempo, né? Falei com ela, vim, né? Queria pedir desculpa o atraso aí, do meu pequeno atraso, foi um imprevisto, mas que foi um prazer conversar aqui nessa noite com vocês. Eu acho que o racismo ele é isso, né? A gente tem que ir tirando esse fio, né? E desenrolando esse fio, essa teia que constitui o racismo, mas, lembrando das nossas histórias, lembrando, olha aqui, eu falando sobre racismo quando a maioria da galera que tem relação com a Obra Corpo já tem essa vivência do Quilombo, da Serra do Avaristo, das tradições, da ancestralidade com a Tia Socorro. Então, assim, isso é fundamental para a desconstrução do racismo. Vocês terem iniciado esse processo de live com esse tema que é tão importante, né? Lembrando que a gente ainda está no mês das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, e aí eu quero dar um salve no Teresa de Benguela, que a gente possa ter a memória dessa mulher guerreira, né? Que chefiou um quilombo tão importante para que a gente possa nos aquilombar mais. Cada vez mais e mais, e lembrar que a gente fica meio achando que não tem saída, que o capitalismo venceu, que tudo está perdido, mas a gente sobreviveu. A gente está aqui, né? Eu gosto muito da frase da Conceição Evaristo que diz: eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer. Então esse é o nosso combinado, está combinado. Vamos se manter vivo numa vida que vale a pena ser vivida. Então, sempre lutar pelo bem viver, pela nossa relação com a natureza e entre as pessoas. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Eu que agradeço de novo de coração. Foi uma vivência ótima que eu tive aqui, né? Uma experiência ótima. Espero que você possa estar com a gente mais vezes e a gente vai cobrar sim, viu? E a gente fechado. E pode cobrar também a viagem após a pandemia que a gente vai fazer. Vamos lá fazer essa vivência quilombola. Vamos se aquilombar lá, bem direitinho. É isso. Então, mais uma vez, quero agradecer os nossos internautas, tá bom? E lembrando que daqui a 15 dias, no dia 13 de agosto, teremos outra live, tá? Com o tema Estatuto da Juventude. Você conhece? Então, um grande abraço, Mariana. Agradeço de coração mais uma vez. Que live maravilhosa. E é isso que eu tenho que falar. É isso. Então, vou dar um beijo aqui pra Duda, maravilhosa, nunca mais eu vi. E abraço para todo mundo que participou, que comentou, vários amigos meus passaram. E foi bom ter vocês aqui também. Né? Essa troca, essa rede, essa conexão. Disputando as redes, né? Sim, sim. E é isso, meu povo. Ó, a gente vai agora dar uma encerrada, tá bom, na live. Já deixo o meu agradecimento realmente a todos que estiveram conosco aqui, que participaram com a gente. Foi ótima a live. Então, de coração, agradeço mais uma vez ao pessoal que está nos assistindo. Compartilhem essa live, curtam essa live. Vão pesquisar lá, que eu vou deixar aqui o card bem legalzinho, tá bom? Então, um beijo,
Um abraço, Mariana. Fiquem bem. Tchau. Tchau, meu povo. E é isso aí, pessoal. Vamos